Muito boa noite, meus irmãos e irmãs, graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Hoje, dia 8 de março de 2023, e nós estamos hoje estudando o texto de Apocalipse. Chegamos hoje na altura do capítulo 21 e 22, e nós vamos então nos debruçar um pouco mais sobre isso. O cristianismo não é a única religião que aborda o pós-vida, ou traz alguma informação sobre o futuro, ou afirma trazer. Tomemos, por exemplo, uma crença que era muito comum na era apostólica, que era a crença dos campos elíseos romanos. Então, os romanos acreditavam que os campos elíseos era um lugar para onde iam os mortos, um lugar onde nunca chovia, nem nevava, nem fazia frio ou calor. Podemos entender esse tipo de crença como um eco da criação nos corações do homem caído, ou seja, cada religião ou outras religiões irão dar uma versão de pós-vida. Embora essas versões não sejam bíblicas, elas têm alguns elementos de contato, alguns elementos parecidos. Isso se dá porque são ecos da verdadeira religião. É bom dizer que nós, como cristãos, reconhecemos apenas a autoridade da Bíblia e apenas aquilo que a Bíblia revela do pós-vida. Os campos elíseos não existem, é uma ficção romana, assim também como o nirvana dos budistas, assim também como outras crenças que vão advogar algum tipo de pós-vida. Nós cristãos cremos no que a Bíblia registra. E a Bíblia possui uma construção sobre o porvir fundamentada em toda a Escritura. E hoje nós iremos estudar um pouco sobre o novo céu e a nova terra. Nosso estudo está baseado, como eu disse, no texto de Apocalipse, no seu capítulo 21 e 28. Desses capítulos nós vamos trazer alguns elementos que merecem serem denotados para entendermos um pouco mais sobre este assunto. Nós não veremos a exposição exaustiva do texto, porque o texto possui uma linguagem extremamente simbólica. Nossas abordagens dos estudos do texto de Apocalipse não têm por propósito ficar fazendo especulações sobre as imagens e figuras do texto, mas sim bater ou nos debruçarmos sobre aquelas que o texto mesmo permite que o façamos. Então nós vamos ver aqui alguns textos. Então eu irei ler Apocalipse no seu capítulo 21, verso 1 a 2, onde lá está o assunto da Nova Jerusalém. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre a Nova Jerusalém. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Pois bem, após o juízo final, um novo momento é inaugurado aqui no capítulo 21, que é a presença de Deus no meio do seu povo. Podemos depreender disso, podemos tirar essa conclusão da expressão que foi lida agora, tabernáculo de Deus entre os homens. Ora, o tabernáculo, eu acredito que você deva lembrar-se, ele foi instituído para ser o símbolo da presença de Deus em meio aos israelitas. Ele foi utilizado na época em que os israelitas estavam em peregrinação entre a saída do Egito até a Canaã. E o tabernáculo deixa de existir quando chega a monarquia davídica, onde ele é substituído pelo templo de Jerusalém, construído por Salomão. Então, quando o texto diz
que Deus tem agora o seu tabernáculo entre os homens, significa que Ele tem agora, que nós temos agora, e aqui temos agora, eu estou dizendo, olhando para nós para o futuro, não exatamente para esse momento, mas nós temos agora nesse texto a presença de Deus sendo contemplada de forma clara por todas as pessoas. O juízo, ele abriu a possibilidade para isso, porque houve o grande julgamento, e agora então é o momento onde Deus estará conosco caminhando, e aí cumprir-se-á aquilo que está escrito na carta de Coríntios, onde diz que hoje nós vemos as coisas por espelhos, por sombras e figuras, mas um dia conheceremos como somos conhecidos. Então nós poderemos conhecer mais acerca de Deus. É claro que há uma linguagem bastante figurativa, né? Como a cidade descendo ataviada como uma noiva. Ora, naquela época, né, o noivado era extremamente celebrado, porque era com um contrato quase de casamento. Então havia muita pompa, muita solenidade, muita celebração, muitas vestes. E aqui é uma linguagem figurada para dizer que se inaugura um novo momento para a Igreja de Deus. Então isso vale destacar. Também um outro assunto, outro tema que se apresenta aqui é a transformação do mundo. O mundo sofrerá grande transformação. Prova disso são expressões de descontinuidade com a atual dispensação da criação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que hoje nós estamos em um tipo de dispensação. Dispensação quer dizer de um período. Nós estamos no mundo criado por Deus. Seu primeiro momento houve a queda, mas nós estamos na dispensação da criação ainda. E isto irá mudar. E o texto aponta para isso com algumas expressões, por exemplo, dizendo que o mar já não existe. E a outra expressão, a morte já não existirá. A não existência do mar não pode ser literal. Não é que não vai haver mais água salgada, não haverá mais oceanos. Não é essa a ideia. O texto ele não fundamenta, não ampara isso. É uma forma de dizer que as coisas passadas não são como as que Deus renova. Ou seja, o mar, por exemplo, no Antigo Testamento, sempre foi para o povo de Deus símbolo de sofrimento e corrupção. Lembre-se, por exemplo, que o mar ele é o obstáculo para o povo de Israel para ser liberto dos egípcios. Eles só são libertos dos egípcios quando o mar se abre. Também lembre-se do profeta Jonas, quando a tripulação percebe que há um infrator, um amaldiçoado por Deus, o que fazem? Jogam no mar. Então o mar ele é sempre visto no Antigo Testamento principalmente como um obstáculo do povo de Deus. É um mar agitado, as nações são comparadas como o mar, né? Um mar agitado, sem controle, né? O israelita, o judeu, o semita, ele não vê o mar como algo tranquilo. E aqui, por isso, a presença da ideia de que o mar como um símbolo maior, porque as coisas vão mudar. Portanto, haverá uma grande transformação quando o Senhor inaugurar o céu e a nova terra. Outros autores bíblicos falaram sobre isso. Por exemplo, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, em uma das suas epístolas, disse que o mundo arderá em fogo e como um rolo terminará. Isso é uma expressão forte do apóstolo Pedro. Apocalipse, o texto de Apocalipse usa outra linguagem, esta linguagem de Apocalipse, uma linguagem um pouco mais concreta, de uma imagem meio que surreal, uma cidade descendo, para demonstrar que um novo momento está sendo inaugurado no futuro. Um outro assunto, o terceiro assunto desta noite, são as 12 portas e os 12 fundamentos da cidade de Jerusalém Celestial. Em determinado momento do texto, nós não iremos ler, mas está aí presente, é afirmado que há 12 portas e 12 fundamentos na cidade de Jerusalém. Essa descrição denota que não se pode tratar a figura da cidade de Jerusalém como se fosse algo literal. Note que existe uma junção entre Antigo e Novo Testamento. O Antigo
Testamento é representado pelas 12 portas, cada qual com o nome de uma das 12 tribos de Israel. O Novo Testamento é representado pelos 12 fundamentos, cada um possuindo o nome de um apóstolo. Essa última figura apenas assevera que a Igreja de Cristo está fundada na doutrina dos apóstolos. Então, quando o narrador do texto de Apocalipse diz que a cidade de Jerusalém tem 12 portões, e esses 12 portões têm o nome das 12 tribos, e que esta cidade tem os 12 fundamentos com o nome dos apóstolos, está querendo comunicar uma ideia de que o povo de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, tem morada certa. Então erra aquelas pessoas que ficam discutindo picuinhas nesse texto. Quem será o nome dos 12 apóstolos? Será que o nome do apóstolo Paulo vai estar lá? Isso é quirela. O texto não está se preocupando com isso. O texto está comunicando a ideia de totalidade da igreja. Da mesma coisa, será 12 tribos? Será que a tribo de Dan vai estar lá? Como é que vai ficar? Não, perde-se o pano, o geral, quando se começa a debater pequeníssimas, micro coisas. Isso acontece muito, principalmente em vídeo de YouTube. Eu lhe dou uma dica: não assista nenhum. Esses vídeos de YouTube sobre o final dos tempos são bastante propagandistas. Eles vão pegar coisinhas e vão se deslumbrar com aquilo como se fosse o maior achado do planeta Terra. E não é bem assim. O texto precisa ser entendido dentro do seu contexto. O que o autor está tentando mostrar é que chega um novo momento. E esse novo momento era aguardado tanto pelo Antigo quanto pelo Novo Testamento. Essa é a mensagem. E não ficarmos discutindo coisitas, né? Há quem goste de discutir, discuta, né? Mas eu lhe sugiro que não faça parte desses colóquios. Há mais o que fazer. Um quarto tema é a cidade quadrangular, né? Jerusalém é retratado como uma cidade quadrangular. Isso já foi tratado em outros momentos do estudo. Essa medição harmoniza-se com a profecia de Ezequiel. Se você ler lá o livro do profeta Ezequiel, tem quase 16 capítulos tratando acerca da medição de Jerusalém. Por que medir Jerusalém é importante? Porque para o profeta significava que eles voltariam. Porque Ezequiel é um profeta do exílio. Onde está Ezequiel quando está profetizando? Ele está na Babilônia, está longe de Jerusalém. Então ele, ao tratar da Jerusalém de uma forma tão matemática, tão próxima dos judeus, dava a entender que estava próximo o momento deles voltarem para a sua terra natal. Apocalipse, o texto de Apocalipse, ele reaproveita esse sentimento e mostra que de maneira semelhante todos nós estamos muito próximos daquilo que está para acontecer. Por isso essa ideia da medição de Jerusalém, então, que é a mesma ideia do livro de Ezequiel, guardadas as proporções. Ezequiel via as medições como uma promessa de retorno do povo de Deus, e nós vemos as medições de Jerusalém como uma promessa de que o Senhor há de retornar e plenificar o seu reino para que nós estejamos com Ele para sempre. Vamos ver agora o quinto assunto, o Éden revisitado. Eu vou ler, isso encontra-se no capítulo 22, verso 1 a 5. Diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Nessa sessão, existem muitas figuras que estão fazendo referências ao Éden,
descrito no livro de Gênesis. Por exemplo, a presença da árvore da vida, assim como estava lá em Gênesis. A presença de rios, enquanto no Gênesis tem rio Eufrates, aqui tem o rio da vida. A presença de fruto, lá é o fruto da árvore da vida, aqui são 12 frutos. Ao governo eterno prometido, Deus havia prometido a Adão e Eva que, se não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, viveriam para sempre. Aqui há uma promessa semelhante, mas de que o Senhor governará para sempre. Enfim, torna isso difícil de acolher, né? Todos esses elementos torna por isso difícil de acolher esse texto pela perspectiva literal. Então não imagine que no céu nós vamos encontrar uma árvore que tenha literalmente 12 frutos. Não é esta a ideia. Pode ser até que tenha, mas o texto não traz esta ideia. O texto quer dizer outra coisa. O narrador comunica que haverá uma dispensação semelhante ao Éden passado, mas que há diferenças. Por exemplo, a presença de 12 frutos, e não apenas a expressão indicativa de que Adão e Eva tomassem da árvore da vida, isto é, sem nenhum registro de ordem mais numérica, como o texto de Apocalipse. E que esses frutos não são para o casal, mas para todos os povos. A árvore da vida sempre possuiu certo caráter sacramental, isto é, o fato de comer dela apontava que existia harmonia entre Criador e criatura, que é o que ocorre novamente nessa situação. Então essa descrição do cordeiro junto com as pessoas e do acesso à árvore da vida deve ser entendido como a promessa de que nós teremos a vida restaurada como foi no Éden, melhorada até. Porque se o fruto antes era apenas para um casal, agora é para toda a humanidade. E não há nenhuma prova de queda, como houve no Éden. Há a perpetuidade do Cordeiro conosco pelos séculos dos séculos. Então o que nós temos preparados para o porvir é algo muito superior ao Éden. Recomendações finais do texto. Bom, o narrador, impactado pelas informações recebidas, deseja prestar culto ao anjo. É muito interessante. Mais uma vez, ele quer se dobrar diante do anjo para agradecer a Deus, adorá-lo, né? Por causa da revelação. O anjo repreende, diz que não deve fazer isso, que é conservo dele. Mas há novamente uma reafirmação de sua autoridade enquanto profeta, uma vez que Deus é descrito como o Senhor, o Deus dos espíritos do profeta. Então nesse texto nós temos mais uma vez João reenfatizando a sua autoridade. Ele está escrevendo isso porque é a profecia de Deus. Ele se coloca como um profeta e essa profecia não pode ser acrescentada nem diminuída e deve simplesmente ser acolhida. Algumas considerações. Bom, o texto de Apocalipse apresenta um senso de unidade e progresso. De unidade na forma em que os temas vão aparecendo e associando-se aos que o antecederam e aos que irão aparecer. Exemplo disso é a abertura do selo, seguida do toque das trombetas e por fim o derramar das taças. A ideia de progresso porque todos os eventos deslocam-se para um derradeiro final, que é este: Deus com os homens. Então, agora, olhando para o texto de Apocalipse como um todo, esse final faz muita justiça ao texto, porque esse é o final, é a conclusão da história da humanidade. A conclusão do drama da redenção encerra-se nesse capítulo 22, de uma forma que demonstra que há uma direção para o universo. O universo e a história não é dirigida pelo acaso, pela sorte, pela fortuna, pelo destino, é dirigido por um Deus pessoal. Todas as coisas que nós estamos fazendo estão convergindo para esse fim. Que o Senhor nos abençoe. Agora nós vamos discutir um pouco acerca desse assunto aqui.